Bom dia, terça-feira, 11 de junho, título da lição, Identificando a Besta, parte 1. Nosso tema de hoje é bastante denso, vai requerer alguns minutinhos a mais. E eu espero que você esteja a cada dia aprendendo e absorvendo esses ensinamentos da Palavra de Deus e que você curta e compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Será importante para que elas também sejam alcançadas por essas revelações. Questão de número 4. De onde se levanta a besta e quem lhe dá a autoridade? Apocalipse 13, versos 1 e 2. Considerando que em profecia, besta, portanto um animal, representa rei, reino, poder, Daniel 7, 17 e 23. Que mar, portanto águas, são povos, multidões, nações e línguas, Apocalipse 17, verso 15. E que essa besta recebeu do dragão, o diabo, o seu poder, o seu trono e grande autoridade, Apocalipse 13, verso 2, concluímos então que a besta que emerge do mar foi um poder religioso, apóstata, afastado das verdades de Deus, que se ergueu de Roma e se tornou um sistema mundial de adoração, Apocalipse 13, versos 3 e 4. Essa besta não é uma pessoa, é uma organização religiosa que substituiu a verdade de Deus por decretos humanos. E nós vamos reunir então algumas características desse poder com bastante responsabilidade para podermos identificar a besta de forma inequívoca. Lembrando, portanto, primeiramente, que nessa agremiação religiosa, nessa denominação, eu fiz parte dela por muitos anos, existem pessoas sinceras, fiéis, leais a Deus, na medida em que vivem em conformidade com aquilo que aprenderam e são sinceras a esses princípios. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 3 e 4, diz que o anticristo iria assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Portanto, seria uma figura de destaque no cenário religioso mundial. Daniel 7, verso 25, diz que esse poder, a besta, iria cuidar e mudar os tempos e a lei de Deus. Temos que encontrar, então, um poder que tenha feito isso, se mudou a lei de Deus. E eu estive nessa madrugada relendo o Catecismo Católico, às 4h20 da manhã, lá no artigo, na segunda seção, a profissão da fé cristã, no item 349, lemos textualmente: mas para nós um novo dia surgiu, o dia da ressurreição de Cristo. O sétimo dia acaba a primeira criação. O oitavo dia começa a nova criação. A obra da criação culmina assim na obra maior da redenção. Daniel 7,25 e Apocalipse 13,7 também confirmam que esse poder religioso iria pelejar contra os santos do Altíssimo e os venceria. Iria dominá-los, iria exercer esse poder durante 1260 anos. E vimos historicamente que o catolicismo romano exerceu autoridade sobre o mundo nas questões religiosas de 538 d.C. até 1798 d.C. Temas já estudados em lições anteriores. A questão de número 5. Que palavra-chave é usada para identificar o poder da besta? Apocalipse 13, verso 1 e verso 6. Blasfêmia é a palavra que está em destaque nesses textos. A Bíblia define blasfêmia em João 10, verso 33 e Lucas 5, 21. Um ser humano comum afirmar ser Deus, isso é blasfêmia. E há uma citação no livro Fatos do Dicionário Eclesiástico de Lúcio Ferraris, no artigo Papa, nas páginas 409 e 410, que diz textualmente assim: o Papa é de tão grande dignidade e tão exaltado que não é um mero homem, mas como se fosse Deus e o vigário de Deus. Assim é que, se fosse possível os anjos errarem na fé, poderiam ser julgados e excomungados pelo Papa. E uma outra questão também que para Deus é blasfêmia: um ser humano comum reivindicar o poder de perdoar os pecados. E o catolicismo romano, no seu líder, ele afirma que seus sacerdotes têm o poder de perdoar os pecados, e isso são prerrogativas que somente pertencem a Deus. É óbvio que se alguém comete algum erro contra nós e vem pedir perdão, nós vamos perdoar,
Mas isso não vai expiar a culpa do pecado. Só quem tem poder para fazer isso é Deus, através do sangue de Jesus. Outras questões também chamam a nossa atenção para essas ações equivocadas desse líder religioso. Ao fazer-se chamar Santo Pai, Santo Papa, ele adota um nome que corresponde somente a Deus. Jesus, quando esteve aqui na terra, disse: a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Mateus 23, verso 9. Ele proclama também ser o cabeça da igreja, e isso usurpa a função de Cristo, que ele sim é o cabeça do corpo da igreja. Efésios 5, verso 23. Também aceita homenagens que na Bíblia são atos de adoração que correspondem somente a Deus. Nós estamos aqui nos referindo ao ato de se ajoelhar diante do Papa. Ele estende a mão, as pessoas beijam a sua mão e ele recebe aquela adoração. Note que a palavra de Deus apresenta situações em que o apóstolo João, quando em visão no Apocalipse, apareceu diante dele um anjo glorioso e ele se ajoelha diante do anjo e o anjo o repreende, pede para que ele se erga e afirma: eu sou conservo teu e de teus irmãos. Adora somente a Deus. Apocalipse 19, no verso 10. E Pedro também, quando esteve na casa de Cornélio, um gentio converso a Deus, quando Cornélio se adianta diante dele, Pedro o repreende e diz: ergue-te, que eu também sou homem. Reprisando, agora entendemos melhor o que Paulo quis dizer, o apóstolo Paulo, quando escreveu na Santa Bíblia, que esse poder que seria oposto ao de Deus, iria assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Amanhã continuaremos então nesse tema, Identificando a Besta, parte 2. Oremos. Querido Deus, dá-nos entendimento cada vez maior da Tua Palavra, segundo o Teu Santo Espírito, e que possamos, através desse conhecimento, estarmos mais perto de Ti e melhores preparados para divulgar Tua mensagem para aqueles que não conhecem. Oramos gratos por Jesus. Amém. Tenha um ótimo dia. Fique na paz de Jesus.